Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma nova situação envolvendo David Zaslav, envolvendo a HBO Max, envolvendo um possível processo milionário. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, vale a gente estabelecer que a Warner, ela foi desmembrada da AT&T e foi de certa forma comprada pela Discovery. Não está sendo tratado como uma compra, porque as duas se fundiram na verdade, só que todo o controle ficou na mão do David Zaslav, que era o ex-CEO da Discovery e atual CEO da Warner Bros. Discovery, que é a nova empresa que surgiu em decorrência dessa fusão. E ela tinha números, obviamente a Warner Bros. Tinha os números para mostrar, bilheteria, lucro e etc. Entre eles o volume de assinantes da HBO Max, enquanto a Discovery tinha os seus números também, mas como eu disse, a Discovery que estava investigando os números da Warner e não vice-versa, porque na prática acabou de fato sendo quase que uma compra da Warner por parte da Discovery. E desde que eu comecei a falar da HBO Max aqui no canal, eu já falo, que tem algumas coisas esquisitas ali com os números. Primeiro, existem dois problemas grandes na minha opinião, Primeiro, eles falavam que tinham X usuários e X usuários ativos. Vamos supor, eles revelaram que tem 50 milhões de usuários e 10 milhões de usuários ativos. O que isso quer dizer? Que tem muita gente que é um usuário HBO Max, mas que não é um usuário ativo, ou seja, não ativou a sua senha. E foram exatamente esses números que a Warner, de certa forma, mentiu para a Discovery. Eles mentiram em cerca de 10 milhões de usuários, porque muitas pessoas que tinham contas de telefone AT&T tinham direito a HBO Max, mas não tiveram interesse nem em ativar a sua conta. Só que a HBO Max, esperta que é, colocou lá esses 10 milhões como usuários, então não eram usuários ativos, ou seja, não eram pessoas que tinham ativado a sua inscrição, mas eram pessoas que estavam sendo contabilizadas como usuários, E não só isso, tem a situação também da HBO convencional com a HBO Max, que eles juntam esses dois números, o que também pode causar uma estranheza. Uma empresa como a Discovery poderia estar mais interessada nos números da HBO Max do que nos números da HBO, mas eles sempre revelam esses números conjuntamente. A gente tem 70 milhões de usuários da HBO Max, só que muitos desses usuários utilizam somente a HBO convencional. A gente vê isso até pela audiência aí de House of the Dragon. Tem muitas pessoas que assistem ainda através da televisão, através da HBO, porque ainda é uma das formas mais assistidas lá nos Estados Unidos, é justamente a televisão a cabo. E os números mostram isso, o streaming tá cabeça a cabeça ali com televisão a cabo, mas ainda é uma forma muito relevante de adquirir conteúdo. E eu não tô dizendo, que fajutar os números, é uma coisa exclusiva da Warner. A Disney também faz isso. Eles vendem o combo, você tá assinando 3 serviços de streaming, só que você é um usuário só assinando esse bundle, da Disney, só que você conta como 3 usuários, mesmo que você pague um valor relativamente mais baixo pelos 3, pelo menos é isso que os reports dizem por aí. Só que a grande diferença entre essas duas situações, na minha opinião, é que a Disney não tá à venda e essas informações já estão bem claras para os acionistas, Então, mesmo que a Disney dê uma maquiada nos números, é uma maquiada que todos os acionistas, pelo menos os acionistas mais atentos, sabem que está acontecendo, enquanto a HBO Max, pelo menos eles estão alegando que a Warner escondeu esses números. E detalhe, esse processo não é da Discovery processando a Warner, então não é um processo interno, dentro da empresa, é um processo de acionistas, que estão entrando na justiça contra a empresa como um todo agora, contra a Warner Bros. Discovery, porque agora a Warner faz parte, Eu não sei se eles poderiam entrar também contra a AT&T. E nesse momento a situação fica até um pouquinho esquisita, porque aqui na reportagem eles tratam como se a Warner Bros. Discovery tivesse mentido os números, então eu acredito que eles continuaram essa situação, Eu acho que eles sabiam que esse número não era correto, que esses 10 milhões de pessoas não eram usuários da HBO Max, e tinham pessoas que têm direito a ter uma assinatura da HBO Max, só que ainda não usufruíram, dessa assinatura, e eles continuaram incluindo esse número. E eu queria dar uma olhadinha junto com vocês na reportagem do The Wrap, que foi a reportagem que revelou essa situação, Todas as outras reportagens que eu vi a respeito desse assunto citaram o The Wrap, como a fonte, então eu prefiro ir já direto na fonte. Então aqui, como a gente pode ver, eu traduzi a página, para vocês entenderem melhor. Warner Bros. Cozinhou números de assinantes, eles usam o termo cozinhou quando você tá fajutando os números, Acionistas enganados na fusão da Discovery e ações judiciais.
um conselho de pensão da polícia de Illinois trouxe o processo sugerindo que centenas de milhares de acionistas da Discovery foram enganados. Então aqui eles estão falando do lado da Discovery, né? Possivelmente, depois que a fusão aconteceu, eles acham que saíram prejudicados porque eles acabaram absorvendo, né, essas ações da Warner, né? Esses números fajutos aí da Warner. A Warner Bros. Enganou seus números de assinantes do HBO Max em até 10 milhões e enganou os acionistas de outras maneiras que violam o Securities Act para concluir sua fusão com a Discovery, de acordo com uma ação coletiva que afirma que poderia representar centenas de milhares. O processo foi aberto na sexta-feira passada em Nova York, em nome de Collinsville Police Pension Board, um acionista de Illinois das ações da Warner Bros. Discovery que aceitou em troca de suas ações ordinárias classe C pré-fusão da Discovery. Na época da fusão, as ações Discovery estavam avaliadas em $24. Na terça-feira, as ações da Warner Bros. Discovery estavam sendo negociadas pouco acima de 11. Então, você tinha ação de uma empresa muito menor, que era Discovery, e as ações valiam $27. Agora que você é dono de ações da Warner Bros. Discovery, né, que é uma empresa gigantesca, você tem as ações no valor de somente $11. E o processo nomeia a Warner Bros., né, o CEO David Zaslav e o CFO Gunnar Wiedenfeld como réus. A Warner Bros. Não respondeu, né, a um pedido de comentário, então a gente não sabe ainda o que a empresa pensa a respeito desse assunto. E aqui o processo diz que, entre várias outras informações adversas, mantidas em sigilo, as empresas da fusão exageraram a base de assinantes da HBO Max. A Warner Media estava concentrando seus investimentos em streaming e ignorando suas outras linhas de negócios, exagerou o número de assinantes da HBO Max em até 10 milhões, incluindo como assinantes clientes da AT&T que receberam acesso em pacote ao HBO Max, mas não assinou o serviço. E eu me sinto até um pouco vindicado, né, por essas informações estarem saindo, porque desde o começo eu falava, pessoal, usuários ativos não é a mesma coisa que usuários, né? Segundo o que a própria Warner tá falando, são duas coisas completamente distintas e eles não podem simplesmente considerar todo mundo que tem o direito a assinar como assinantes, porque eles querem saber exatamente quantas pessoas têm interesse na plataforma de streaming, quantas pessoas estão pagando por aquela plataforma, então não adianta. Esse número era para ser bastante negativo, esses 10 milhões era para ser algo negativo, era para a Warner estar preocupadíssima falando, pô, nós temos 10 milhões de pessoas que têm direito a assinar a HBO Max, que é só entrar lá e fazer uma senha, e as pessoas não entram, o que está acontecendo? Vamos mandar e-mail para essas 10 milhões, vamos ver o que a gente faz. Só que não, né? Eles simplesmente pegaram essas 10 milhões de pessoas e jogaram como se fossem usuários. Eu acho algo completamente negativo, mais ou menos como algumas ações que a Disney faz também. Eu tenho certeza que em outros países rolam coisas também com outros serviços de streaming. O Amazon Prime, por exemplo, pode ter as coisas ali, eu não sei exatamente, mas eu acho realmente algo bastante negativo, né? Isso que a Warner Media, que a AT&T fizeram durante a gestão passada. Depois desse processo, eu acredito que eles vão ter que colocar as coisas em ordem. Eu acho que o David Zaslav, o Gunnar Wiedenfeld, eles vão ter que revelar os números reais, né, digamos assim, sem esses usuários inflados. Se isso vai afetar muito os números ou não, eles já tiraram, na verdade, né, esse número. Eu falei aqui pra vocês que acho que na última earnings call, eles fizeram já essa limpa, né? Eles rasparam 10 milhões, explicando tudo isso, provavelmente já sabendo que existia o risco de um processo, né? Porque os números estavam muito errados. Se você pegar 70 milhões, 10 milhões, é um percentual bem alto, porque cai de 70 para 60, é uma queda aí, vamos dizer, na casa de 15% pelo menos. Mas vale frisar aqui no final do vídeo que eles já acertaram essa situação. Eles falaram, como eu disse, né, eu acompanho todas as earnings calls, às vezes é até difícil de lembrar o que aconteceu em cada uma das earnings calls, mas eles de fato admitiram, né, que esses 10 milhões estavam inflados. Então, só para finalizar, mais de 700 milhões de ações da Warner Bros. Foram emitidas para os acionistas ordinários e preferenciais da Discovery, de acordo com a fusão, afirma o processo, que significa que centenas de milhares de pessoas poderiam se juntar à ação coletiva de títulos federais apresentada em um tribunal distrital federal de Nova York. E essa frase que foi falada aqui, para mim, ajuda a explicar a promoção gigantesca que eles fizeram aqui no Brasil. Também disse que a AT&T estava investindo demais no conteúdo de entretenimento da Warner Media para streaming, sem preocupação
suficiente com o retorno dos investimentos. A Warner Media tinha um modelo de negócios para aumentar o número de assinantes de seu serviço de streaming sem levar em consideração custo ou lucratividade. Eu falei desde o princípio, quando a HBO Max chegou aqui no Brasil, que essa promoção de 50% vitalícia não fazia sentido algum, né, em termos matemáticos, digamos assim. Não faz sentido chegar por 30% do valor de uma Netflix, chegar pela metade do preço de um Disney Plus, um serviço de streaming como a HBO Max, tão rico em conteúdo, que paga tantos royalties, né? Então a gente vê aqui que era uma preocupação sim dos acionistas, essas promoções malucas que eles estavam fazendo, e aqui eles mesmos falam sem levar em consideração custos ou lucratividade. Eu falei isso desde o princípio, a AT&T estava tentando aumentar loucamente o volume de inscritos, não ligando, né, para lucratividade, possivelmente porque eles já pretendiam vender, então estava assim, vamos inflar ao máximo os números para a gente vender, depois eles se virem aí para conseguir lucrar. Se eles tirarem o desconto vitalício, se eles vão fazer alguma coisa nesse sentido, a gente ainda não sabe. Eu acredito que eles nem possam fazer isso, porque existem os contratos aí, as propagandas ainda existem, né, falando do desconto vitalício. Então, eu acho que seria um pouco difícil eles mexerem nisso, mas com certeza ajuda a explicar essa estratégia agressiva que eles trouxeram aqui para a América Latina. E só para finalizar o vídeo, eu coloquei também as ações da Warner Bros. Discovery, né, para vocês verem. No último dia somente, as ações caíram 4,8%, 4,08% na verdade. Né, se a gente olhar nos últimos 5 dias, a empresa até teve um crescimento. No último mês, ela deu uma despencada, né, de 13 para 11, mas ainda é uma queda pequena. O mais grave é quando a gente olha de 6 meses para cá, que as ações caíram de 26 dólares para 11 dólares, então a empresa estava valendo cerca de 60, 70 bilhões, agora está valendo 29 bilhões, como vocês podem ver aqui do lado, 29 bilhões, então juntando a Warner com a Discovery, a empresa está somando, né, um valor de mercado de 29 bilhões, que é algo muito baixo, né, se a gente for comparar com outras empresas de entretenimento. Obviamente a gente tem que levar em consideração as dívidas, tem que levar em consideração muita coisa, mas mesmo assim é bem desanimador para uma pessoa, né, que é dona de ações da Warner Bros. Discovery, ver as ações despencando dessa forma. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa situação, o que vocês acham desses números da Warner, né, da AT&T, que acabaram migrando para a Warner Bros. Discovery, até que agora eles encerraram esse assunto. Então eu até parabenizo o David Zaslav e o Gunnar Wiedenfeld, apesar deles terem ficado aí com a bomba na mão. Então, como sempre eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.